Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai falar sobre as funções do Excel, tá? A gente vai ter uma aulinha sobre os operadores e algumas dicas e as principais funções aí, beleza? Vamos lá então. As dicas iniciais do Excel. Primeiro, nunca referenciamos valores, mas sim o nome da célula que contém o valor, como A1 sendo a coluna e 1 a linha. Então, quando eu estou trabalhando com funções, com cálculos matemáticos, eu não vou colocar o valor. Por exemplo, lá na célula 1 poderia ter o número 1. Eu não vou colocar 1, eu vou colocar o nome da célula. Porque quando eu alterar o valor contido dentro daquela célula, ele já vai alterar automaticamente dentro da função, tá? Então não fica ali fixo, fica variável o valor e o cálculo já é feito automaticamente, beleza? As fórmulas sempre se iniciam com um sinal de igual. Então tem lá igual alguma coisa, é função, tá? Está se referenciando a uma fórmula, né? Lembrando que quando a gente for se referir a texto dentro de função, a gente tem que indicar ele entre aspas duplas, tá? Então vou colocar lá, quero que retorne texto certinho, eu coloco igual, aí aspas duplas, né? Texto, fecha aspas, tá? Quando eu monto uma fórmula, ao separar as células com o símbolo do ponto e vírgula, a gente representa uma célula e outra célula. E quando a gente utiliza os dois pontos, a gente representa o até. Por exemplo, né? Cadê a canetinha do professor? Boa, vamos lá. Então, A1, ponto e vírgula, A7. É a mesma coisa que A1 e A7. Então, ponto e vírgula, e. E A1, dois pontos, A7. É a mesma coisa que A1 até A7. Então, ele vai pegar o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, até o A7, tá? Pega o intervalo inteiro. Então, dois pontos até, ponto e vírgula, e. Gravem bem isso, tá? Para fixar células, a gente utiliza o símbolo do cifrão antes da coluna para fixar uma coluna e antes da linha para fixar a linha. A gente faz isso quando a gente está trabalhando com preenchimento, né? Aquela alça de preenchimento que eu falei para vocês na aula passada, quando eu vou alterando, puxando, quando eu estou trabalhando com função, a célula também vai mudando, né? Se eu coloco para baixo, o valor de linha dela vai aumentando. Se eu coloco para lateral ali na parte direita, o valor de coluna dela vai aumentando. Se eu não quero que aumente, eu coloco o cifrão antes da coluna para não aumentar a coluna e o cifrão antes da linha para não aumentar a linha. Se eu quiser que mantenha fixo sempre aquela célula, cifrão antes da coluna e cifrão antes da linha, tá? Ele mantém fixo lá sempre. Então, algumas funções, alguns operadores aí que a gente tem do Excel também, tá? Primeiro operador, o de soma, ele faz o quê? A adição. Exemplo de como pode aparecer. Não é muito comum aparecer assim, tá? Mas a gente tem que saber o que eles fazem, né? Exemplo, tenho lá o conteúdo da célula B2, mais o da B3, mais o da B4. Se em B2 eu tenho o valor 1, lá em B3 tem outro número 1, e lá em B4 tem outro número 1, o que ele vai fazer? 1 mais 1 mais 1. Vai me retornar 3, tá? Tracinho, subtração, igual o conteúdo que eu tenho dentro da célula C5 menos o D5. Aqui pode ser qualquer uma, tá? É só exemplo. Poderia ser A1 menos A2, né? Poderia ser Z1 menos Z28, tá? E assim vai. Então, ele pega o conteúdo dessa célula menos o conteúdo da outra célula, tá? Multiplicação, igual, conteúdo de uma célula, asterisco, posso colocar outra célula ou posso colocar um valor direto, né? Aqui também poderia, mas lembra que eu falei para vocês que a gente não deve referenciar valor direto, tá? Mas aqui, no caso, é só uma célula, não tem outra preenchida. Eu quero multiplicar só o valor dela direto por 2. Então, eu coloco aqui o conteúdo de C5 vezes 2, tá? Multiplicação, então, asterisco, tá? Barra, divisão. Por exemplo, o conteúdo que eu tenho de A20 dividido pelo conteúdo de B4. Vamos supor lá que dentro de A20, coincidentemente, tinha o número 20. E dentro de B4 tinha o número 4. 20 dividido por 4 vai me retornar 5, tá? O professor tá bom de matemática, hein, também. Essa daí, se não acertasse, hein? Porcentagem. O símbolo da porcentagem, a gente vai colocar igual uma célula vezes o valor em porcentagem, tá? Ou a gente pode colocar aqui 0,2, né? No caso era 20%, vezes 0,2 é a mesma coisa que 20%, né? Que é 20 dividido por 100, tá? Então, ele vai retornar 20% do valor que eu tenho dentro da célula A2, tá? Exponenciação, que é o chapeuzinho lá, né? O circunflexo, né? O que ele faz? É elevado, né? Ele pega um valor elevado ao outro, tá? Exponenciação, para cima, né? O chapeuzinho é a mesma coisa que fosse uma setinha apontando para cima. Então, estou elevando, né? Subindo o valor, elevando lá. Por exemplo, se aqui, em A2 eu tivesse, né? Aqui eu tenho o exemplo dele, né?
Se em A2 eu tivesse o 2 e em B2 eu tivesse o 3, 2 elevado a 3 dá quanto aí? 8, tá? Se fosse 2 elevado a 2, 4. Não é vezes, tá? Vezes é diferente, tá? Então, ó, 2 elevado a 3, 8. Que seria 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, é o 2 vezes 2, 3 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Exponenciação aí. E comercial, concatenação, união, ele junta, tá? Concatenação, ele junta um conteúdo com outra. Então, por exemplo, se dentro lá da A2 eu tivesse o número 1 e dentro de A3 eu tivesse outro número 1, 1 concatenando com 1 fica 11, tá? Não é 1 mais 1, não. 1 junta com 1 junta com 1 aqui, ó, fica 11, né? Então lá no prezinho tava certo quando eu falava para a professora, eu falava, ó, junta 1 com 1. Eu juntei, né? Deu o quê? Deu 11, tá? Ela não falou para mim que não era concatenação, que era adição. Se ela falasse que era adição, eu falava que era 2, tá? Então, ó, né, tava certo aí. Mentira, né? Tava errado. Depois, ó, intervalo, 2 pontos, que é o até, né? A gente utiliza aqui, ó, um exemplo dele e um exemplo do ponto e vírgula, né? Igual a 1 e a 2, certo? Então, ó, de novo, né? Ó, 2 pontos até, ponto e vírgula e. Beleza? Operadores lógicos, ó. Esses operadores, eles não realizam operações matemáticas. Eles são operações lógicas, tá? Eles só fazem duas coisas. Eles não têm uma terceira opção, tá? Ele só ou é verdadeiro ou é falso, tá? Ele não tem, assim, um tá, talvez, né? Ele ou é verdadeiro ou é falso, tá? A gente vai utilizar esses operadores dentro de funções lógicas, tá? Mas eles podem aparecer sozinho também, que não tem problema, tá? Quando ele aparece sozinho, ó, o operador igual, ele faz o quê? Ó? Ele retorna verdadeiro quando os dois valores comparados forem iguais. Por exemplo, ó, dentro de F2 eu tenho o número 1 e dentro de F5 eu tenho outro número 1. O que eu faço? Ó? Ele vai perguntar, 1 é igual a 1? Né? Aí você fala, 1 é igual a 1? É. Então é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele vai escrever dentro da célula lá, onde você colocou essa função, verdadeiro. Tá? Se dentro do F2 eu tivesse o número 3 e dentro de F5 eu tivesse o número 1, então vai colocar lá, ó, 3 é igual a 1? Não. Então é verdadeiro ou falso? Falso. Ele retornaria falso para você, tá bom? Aí quando a gente for utilizar lá dentro da função lógica, que é a função C, eu posso substituir o valor de falso por outra coisa e o de verdadeiro por outra coisa, tá? Mas sempre assim, verdadeiro ou falso, tá? Que esse aqui pode retornar, beleza? Maior do que, né? É o sinalzinho do maior, e ele vai falar o seguinte, ó, igual o primeiro valor maior do que o segundo valor. Então, ó, ele retorna verdadeiro se o primeiro valor comparado for maior do que o segundo valor comparado. Então, ó, se eu peguei aqui dentro de F2, eu tenho o número 1, e dentro de F5 eu tenho o número 2, né? Coloquei lá, 1 é maior do que 2? 1 não é maior do que 2, então é verdadeiro ou falso? Falso, tá? Ele vai escrever para mim, falso. Se o número que eu tenho aqui dentro de F2, o valor que eu tenho aqui, for 2, e o valor que eu tenho dentro de F5 for 1, 2 é maior do que 1? É, então é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, beleza? Mesma coisa, ó, o menor do que. O menor do que é um processo inverso, tá? Ele pega o valor do primeiro e vê se ele é menor do que o segundo. Se for menor, ele retorna verdadeiro, quando o primeiro valor é menor do que o segundo. Se não, retorna falso, tá? Maior ou igual é o símbolo do maior e o sinal do igual junto, tá? São os dois juntos aí, ó. Exemplo, o valor que eu tenho dentro de F2 maior ou igual a F5. A comparação dele é a seguinte, ó. O valor que eu tenho aqui, ele é maior ou igual ao valor que eu tenho aqui? Se for, é verdadeiro. Se não, é falso. Exemplo, ó. Se dentro do F2 eu tenho o número 1 de novo, e dentro do F5 eu tenho o número 1 também, 1 é maior do que 1? Não. 1 é igual a 1? É. Então, ele tem que ser ou maior ou igual. Se é igual, verdadeiro, tá? Agora vamos colocar aqui um valor que ele seja maior, tá? F2 contém o número 2 e F5 tem o número 0. 2 é maior ou igual a 0? 2 é maior, né? Beleza, ele é igual? Não é, mas ele é maior, então é um ou outro. Então, verdadeiro também. O menor igual, ele faz o processo inverso do maior igual, tá? Ele compara se o primeiro valor que eu tenho aqui é menor ou igual ao valor que eu tenho aqui na segunda célula, tá? Se for menor ou igual, ele retorna verdadeiro. Se for maior, ele retorna falso, tá?
Então, vamos lá, ó. O valor que eu tenho dentro de F2 aqui, eu coloquei o número 2. E dentro de F5 eu coloquei o número 3. 3 é menor ou igual... Desculpa, né? 2 é menor ou igual a 3? É. Então é verdadeiro. Se eu colocasse 2 e 2, 2 é menor ou igual a 2? 2 não é menor, mas ele é igual. Verdadeiro. Se eu colocar aqui, ó, 2 e 1, 2 é maior ou igual a 1? Não. 2 não é menor e não é igual. Então, falso, tá? E o diferente? O diferente é o sinal do menor junto com o sinal do maior aqui, tá? É como se fosse a bandeirinha lá. Então, ó, diferente, ele vai retornar verdadeiro quando os dois valores comparados forem diferentes. Se forem valores iguais, ele retorna falso. Por exemplo, dentro do F2 eu tenho o número 0 e dentro do F5 eu tenho o número 0. F2, né, que é o 0, é diferente de 0? 0 é diferente de 0? Não é. Então é falso. Se eu colocar aqui, ó, 1 e 2. 1 é diferente de 2? É. Então é verdadeiro, beleza? Então, ó, você viu que ele retorna só verdadeiro e falso. Simplifica aí, tá? Substitui o valor, vê o sinalzinho e pergunta, né? Esse é igual a esse é maior que esse é menor que esse, tá? Não vai querer fazer assim, eu vi aqui, bati o olho, Vai, substitui e vai fazendo, vai perguntando. Pergunta para ele aí, tá? Ele já responde para você, certo? Funções matemáticas aí, ó. A gente tem algumas funções, né? São as mais cobradas aí, que são essas daqui. Soma, média, maior valor, maior valor por ordem e menor valor por ordem, tá? Então, ó, como que elas são escritas? Soma é escrita da seguinte maneira: igual soma, abre o parênteses, o intervalo aqui, sempre que eu colocar intervalo para vocês, significa um conjunto de células, tá? Então, ó, abre aqui parênteses, conjunto de células, fecha parênteses. O soma pode ser separado esse intervalo por ponto e vírgula ou 2 pontos. Média, mesma coisa, né? Soma, ele soma tudo aqui que eu tenho do intervalo. O média, ele faz a média aritmética. Então, ele soma o intervalo e divide pela quantidade de células que eu tenho. Detalhe, tá? Aqui na média, quando eu tenho dentro do intervalo uma célula que não tem nenhum valor, ele não considera na soma e nem na divisão, tá? Agora, se a célula tiver o número 0, aí ela entra na divisão também. Depois eu vou explicar certinho para vocês. Maior valor igual ao máximo de um intervalo de células, ele retorna sempre o primeiro maior valor. Menor valor, mínimo de um intervalo de células, né? Igual a mínimo, abre parênteses, o intervalo de células fecha parênteses. Então, ele quer saber sempre o primeiro menor. Maior valor por ordem, eu escrevo igual maior, abro parênteses, um intervalo, ponto e vírgula, né? Depois do ponto e vírgula é um número. Eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, aí ele me deixa escolher qual maior eu quero, né? No caso, se eu colocar 1, é o primeiro maior dentro desse intervalo. Se eu colocar 2, segundo maior. Se eu colocar 3, terceiro maior, tá? Dentro desse intervalo aqui, ó. Detalhe, né? Aqui eu não posso separar o intervalo, tanto no maior quanto no menor, com ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula delimita número de ordem, tá? Se eu colocar aqui, ó, A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula 3, ele já não dá certo, tá? Porque ele só permite um ponto e vírgula aqui dentro, que é o delimitador de ordem dele, certo? Se o maior valor retorna o maior valor de acordo com o número que eu quero, o menor valor retorna o menor valor de acordo com o número que eu quero também. O intervalo, ponto e vírgula, número de ordem. Então eu tenho aqui ó, o intervalo de células. Se eu colocar 1 aqui depois do ponto e vírgula, é o primeiro menor valor dentro desse intervalo. Se eu colocar 2, é o segundo menor valor dentro desse intervalo. 3, terceiro menor valor e assim vai, tá? Vai, segue o jogo, beleza? Exemplo aí de como a gente pode aparecer ele escrito aqui, tá? Ó, soma, abre parênteses, A1 e B14. O que ele está fazendo? Está somando o conteúdo da célula A1 com o da célula B14. Depois, ó, o média, igual média, abre parênteses, C4 até... Por que é até? 2 pontos, né? Até C10. Vai exibir a média dos valores de C4 até C10. Ele vai somar todo mundo e dividir pela quantidade de células, né? Se eu colocasse aqui ó, no soma, em vez de ponto e vírgula 2 pontos, ele está somando de A1 até o B14. Então, vai somar todas as células do intervalo, tá? Mesma coisa com a média. Só ao invés de eu colocar aqui, ó, ou 2 pontos, eu colocasse ponto e vírgula, ele só vai pegar a média do C4 e do C10, tá? Do valor que eu tenho lá dentro de C4 e do valor que eu tenho dentro de C10, beleza?
Máximo igual máximo, abre parênteses, A1 até D10. Ele vai estar exibindo o maior valor, lembra, o máximo é sempre o primeiro, tá? Primeiro maior valor entre as células de A1 até a D10. Se eu colocasse ponto e vírgula, ia só ser de A1 e D10, só das duas, tá? Mínimo de F1 e F9. Vai exibir o menor valor entre as duas células, F1 e F9. Se eu colocasse dois pontos, ia ser mínimo de F1 até o F9, ou seja, do intervalo que vai do F1 até F9. F1, F2, F3, F4 até o F9. Beleza? Maior, ó, igual, maior, abre parênteses, ó, o intervalo, né? Lembra que dentro do maior ele tem que ser sempre separado por dois pontos, não posso colocar ponto e vírgula. Então ele colocou de A1 até A10, porque o ponto e vírgula, depois dele vem um número, né? Que é o número de ordem, que ele vai me delimitar qual maior eu quero. Então, no caso, ó, eu quero de A1 até A10, qual maior? O segundo maior valor. E o menor, ó, menor de A1 até A10, qual o menor valor, né? Ponto e vírgula, o segundo menor valor, tá? Então vai pegar aqui, ó, de A1 até A10, o segundo. Se eu colocasse 3, terceiro. Se eu colocasse 1, primeiro. Se eu colocasse 10, o décimo, tá? E assim vai, beleza? Soma C, ó. Soma C, ele é uma soma de acordo com um critério, tá? Então eu vou fazer uma soma ali, só que eu só vou somar um intervalo de acordo com o critério que eu tenho, tá? Então vamos lá, vou explicar um pouquinho melhor aqui na tabela. Suponhamos que a gente deseja somar o preço de todos os pares da marca Azaleia de uma tabela de loja de calçados. Então, ó, aqui tem a tabelinha da loja, né? Tem lá a marca, os valores e o tamanho de cada calçado aí, certo? Aí tem lá, ó, Azaleia, Dakota, Azaleia. Os valores de cada uma aqui na frente, né? Essa Azaleia aqui, tamanho 32, custa 50. Essa custa 65, tamanho 33, tá? Se eu quero somar tudo que eu tenho de Azaleia, né, eu tenho que escrever o seguinte, ó, soma C de A2 até A4. Então, estou pegando aqui, ó, de A2 até A4. Deixa eu pegar o outro bonitinho aqui, ó, para mostrar para vocês. Estou somando de A2 até A4, né, que é esse intervalo aqui, certo? Quem que eu tô somando desse intervalo? Só quem tiver Azaleia. Então, tem Azaleia aqui e Azaleia aqui. Beleza, eu sei que eu tenho dois, tá? Qual que vai ser o cálculo? Eu estou procurando dentro desse intervalo de A2 até A4 quem tem o nome Azaleia e eu vou somar os respectivos valores aqui dentro da B2 até B4, tá? Então, ó, de B2 até B4, quem que é o respectivo valor de Azaleia, tá? É o 50 e o 65, tá? O Dakota aqui não entra, tá? O 45 não entra, beleza? Então ele vai somar só o 50 com o 65, certo? Aqui, ó, eu poderia também só utilizar, em vez de deixar um intervalo de colunas, né, de soma, eu poderia utilizar só o início, né? Se eu colocasse só B2. Então eu já ia pegar aqui toda a coluna B, tudo que fosse Azaleia aqui na A, eu ia somar os valores da coluna B, né, que seria o 65 e o 50, tá? Então ele faz essa associação dos nomes aí da marca com o valor respectivo que eu tenho na frente. Tem que estar ali na frente certinho, tá? Senão ele não consegue somar, ele não entende. Então, ó, procuro, a primeira parte é a procura. Qual é o meu critério? Vou procurar por Azaleia. Todo mundo que for Azaleia, estou somando o valor dela ali respectivo na coluna B, tá? É assim que funciona a soma C, certo? Depois, ó, a gente tem uma função de texto aqui, que é a concatenação. Concatenação, a gente pode utilizar, além do e-comercial, o igual concatenar, né? Exemplo, ó, como que ele pode ser escrito? Ele vai ser escrito assim, ó. Deixa eu pegar o outro aqui, que o outro é melhorzinho. Igual concatenar, abre parênteses, célula 1, ponto e vírgula, célula 2, tá? Ou célula 1 e-comercial, célula 2, beleza? Exemplo, se em A1 eu tenho o texto Carlos e em A2 eu tenho o texto Oliveira, quando eu coloco em outra célula a fórmula igual concatenar A1 e A2 ou A1 e A2, vai exibir o texto Carlos Oliveira tudo junto, tá? Porque, ó, A1 juntando com A2. Então, estou juntando o Carlos com o Oliveira, tá? Ficou tudo junto. Aí, você quer fazer uma gracinha lá, ó? Você pode escrever A1 e comercial, aspas duplas, espaço em branco. Por que que o espaço em branco tem que estar entre aspas duplas?
Porque ele é um texto, tá? Lembra que texto dentro de função sempre vem entre aspas duplas, certo? Ou não é porque ele não tem nada aqui que ele não é considerado texto, tá? É um texto de caractere em branco, tá? Dentro do Excel aqui. Então, ó, tô juntando o A1, que é o Carlos, com um espaço em branco com o Oliveira. Então a gente vai ter, ó, A1, espaço em branco, A2, tá? Então, Carlos, espaço em branco, Oliveira. Beleza? Então, ó, dá para fazer bastante coisa legalzinha com concatenar, certo? Função C, ó, é uma das principais funções aí do Excel, tá? Essa função lógica aí, a C. Ela é escrita da seguinte maneira, ó. Igual C, abre parênteses, uma condição, ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, ó, o que eu vou fazer caso essa condição seja verdadeira, e ponto e vírgula, o que eu vou fazer caso essa condição seja falsa. Aqui, ó, dentro dessa condição, a primeira parte do C, eu sempre vou utilizar um daqueles comparadores lógicos, tá? Dos operadores lógicos. O maior, menor, igual, diferente, maior, igual, menor, igual, tá? Então, ó, sempre vai ter que ser alguma coisa comparada com outra aí dentro da minha condição, tá? E ele vai retornar ou verdadeiro ou falso. Aqui, ó, já dentro da função C, ele vai me retornar, ao invés de verdadeiro e falso direto, eu posso escolher, tá, o que eu vou fazer. Então, se for verdade, ao invés de retornar verdadeiro, você vai fazer isso aqui. Se for falso, você vai fazer isso aqui, beleza? Então, vamos ver no exemplo aqui como que ela funciona. Ó. Sempre assim, tá? Igual, C, abre parênteses. O que vem primeiro é o meu critério, a minha comparação, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, canetinha, né? Então, isso aqui, ó, é a minha comparação, tá? Tenho lá, ó, A1 maior do que 20 mil. Se for verdade, ó, ponto e vírgula, né? Isso aqui é o valor de verdade. Eu vou escrever, por que é escrever? Porque tá dentro de aspas duplas, tá? Então, ó, se A1 for maior do que 20 mil, se for verdade, vou escrever carro de luxo. Se não, aqui é o outro ponto e vírgula. Se for falso, tá? O valor de falso passa a ser carro popular, beleza? Então, ó, vamos supor que dentro de A1 aí, né? Aqui eu expliquei, né? Que A1 tem o preço do carro. E tem toda outra explicação, ó. Então, ó, se o valor contido dentro de A1 for maior do que 20 mil, vai ser exibido o texto carro de luxo. Se não, vai ser exibido o texto carro popular. Vamos lá? Se eu colocar aqui, ó, um valor dentro de A1, vamos colocar aqui 10 mil. 10 mil é maior do que 20 mil? 10 mil é maior que 20 mil? Não é. Então é falso. Então eu vou escrever o quê? Carro de luxo ou carro popular? O valor de falso, que é carro popular. Beleza? E o carro de luxo? Vai embora, tá? Não é. Ou é um ou é outro que ele retorna. Ele não consegue retornar os dois ao mesmo tempo, tá? Se dentro de A1 agora aqui eu coloquei 50 mil. 50 mil é maior do que 20 mil? É. Então é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Se ele é verdadeiro, eu vou retornar o valor de verdadeiro ou o valor de falso? O valor de verdadeiro, né? Que é carro de luxo, beleza? E se eu colocar aqui, ó, agora eu vou quebrar as pernas aqui, hein? Se eu colocar 20 mil. 20 mil é maior do que 20 mil? 20 mil é maior que 20 mil? Não é, né? Então eu vou escrever carro de luxo ou carro popular? Se não é, vou escrever carro popular, beleza? Porque ele quer saber só o que é maior do que 20 mil, beleza? Tudo bem aí? Outro exemplo que a gente pode ter, ó. Se, igual se, né? Abre parênteses, B2, então esse aqui, ó, é o meu critério, tá? Minha comparação. Se B2 maior do que, maior ou igual a 3.200. Se for verdade, olha lá, ponto e vírgula. Se for verdade, eu vou fazer B2 vezes 10%. Ó, o outro ponto e vírgula. Se for falso, eu vou fazer B2 vezes 5%, tá? Função C tem que ser meio que Jack Stripador aí mesmo, tá? Tem que ir por partes. Não pode ir tudo de uma vez. Então você vai separando ela por partes aí e a gente consegue identificar daí, ó, o que é critério, né? Esse aqui é meu critério, meu valor de verdadeiro e o meu valor de falso, tá? Lembra que o critério sempre tem o operador lógico, tá? Que a gente coloca aqui, certo? Então, ó, o que ele quer saber? Ele quer saber se o valor contido em B2 for maior ou igual a 3.200, eu vou fazer B2 vezes 10%. Se não, vou fazer B2 vezes 5%. Vamos colocar um valor aqui dentro de B2? Vamos colocar 100, tá? 100 é maior ou igual a 3.200? É ou não é? Não é, né? Então é falso. Se for falso, eu vou fazer então 100 vezes 5%. 100 vezes 5% tá fácil, hein? Vai dar 5.
Vamos colocar outro valor aqui dentro de B2. Ó. Vamos colocar 10 mil. 10 mil é maior ou igual a 3.200? É maior do que 3.200. Né? Igual ele não é, mas é maior. Então é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou escrever o valor de verdade ou vou retornar o valor de falso? Vou retornar o valor de verdadeiro. Não falei escrever, desculpa. Eu vou retornar o valor de verdadeiro. Né? Então, verdade é B2 vezes 10%. B2 era 10 mil, tá? 10 mil vezes 10%, 10% de 10 mil, 1.000, tá? Ó, o professor tá o monstro da porcentagem, hein? Pelo amor de Deus. E se eu colocar aqui agora 3.200, né? Agora lascou a porcentagem, hein? Ou não, né? Vamos ver. 3.200 é maior ou igual a 3.200? Não é maior, mas é igual. Então é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Então eu vou fazer 3.200 vezes 10% ou 3.200 vezes 5%? Vou fazer 3.200 vezes 10%. 10% de 3.200, 320, tá? Então, esses aqui são exemplos que podem aparecer de função C. Lembrando também que a gente pode utilizar outras funções como retorno de verdadeiro ou falso. Por exemplo, aqui, ó, se fosse verdade, você vai fazer a soma de um com o outro. Se for falso, você vai fazer a média de um com o outro, tá? Aí, como a gente sabe como fazer a soma e a média, é só a gente resolver os valores aí, certo? Beleza? Então, função C. O C, a gente pode colocar o E ou o OU, tá? Que são o brinco, que são os comparsas dele aí, né? Que daí ele permite comparar mais de uma condição. O E e o OU podem aparecer sozinhos também. Aí eles entram na mesma questão dos operadores lógicos, tá? Se um for o OU, ele funciona. Se um for verdadeiro, se uma comparação for verdadeira, já é verdade tudo o resto, tá? Se for só para ser falso, tem que ser todo mundo falso. O E, ele tem que ser todo mundo verdadeiro para ser verdade. Se tiver um falso, já é falso. Lembra? O E tem que ser esse, e esse, e esse, e esse verdade. Aí é verdade. Se esse for verdade e esse for falso, já é falso para ele. O ou ele é mais bonzinho, né? Se deu um verdade, pode ser os outros 99, aí tem 1.000 condições, pode ser as outras 99 falsos, que ele vai retornar verdadeiro, tá? Então, quando eu acrescento o E ou o OU dentro da minha função C, eles permitem com que eu tenha mais de uma condição, tá? Então ele vai aparecer da seguinte maneira, ó. Deixa eu pegar outra canetinha que é mais bonitinha. Aqui, ó, o E, né? Ele vai escrever assim, ó, igual C, abre parênteses, E. Aqui fica até mais fácil para a gente determinar as nossas condições, tá? Porque, ó, tudo que vier dentro do parênteses depois do E é condição. Aí ele já fecha o parênteses, tá? Então, ó, tudo que está aqui dentro é condição, tá? Então, ó, ele vai fazer a condição 1 e a condição 2. E o que vai fazer caso todas as condições sejam verdadeiras. E o que fazer caso uma aqui for falsa, tá? Que eu coloquei ambas não, mas se uma for falsa, já é falso, tá? Não precisa ser todo mundo falso não, certo? Então, ó, vamos colocar aqui de exemplo, ó. Se, abre parênteses E, A1 for maior do que 1.000 e, ao mesmo tempo, A1 for menor do que 2.000, então vou escrever o texto dentro da média. Se não, vou escrever fora da média. Deixa eu colocar aqui a canetinha para apontar para vocês, né? Então, ó, C, abre parênteses, E, abre parênteses, tudo isso daqui, até fechar o parênteses, o primeiro parênteses aqui, né? É a condição, beleza? Ponto e vírgula. O que eu vou fazer caso todas as minhas condições sejam verdadeiras? Ponto e vírgula. O que eu vou fazer caso minhas condições ou uma só seja... Opa! Né? Aqui não é isso, aqui é falso, né? O professor viajou. Vamos lá, aqui é falso, tá? Empolguei, eu tinha visto V e escrevi V aqui. Então vamos lá, ó. Vamos pôr um valor dentro de A1 aí para ficar mais fácil pra gente. Vamos colocar que A1 seja 3.000, tá? 3.000 é maior do que 1.000? 3.000 é maior do que 1.000? É, né? Então aqui aqui é verdadeiro. E 3.000 é menor do que 2.000? Não é, né? É maior, então aqui é falso. Então eu já vou retornar, se deu um falso, já vou vir aqui no falso, fora da média. Se eu colocar aqui, ó, 500. 500 é maior do que 1.000? Não, nem preciso para o outro, tá? Se já deu um falso aqui, estou utilizando o E, já é falso. Ô, professor, mas quando que vai dar verdadeiro? Ó, quando vai dar verdadeiro, ó. Vou pegar certinho, hein? 1.500.
1.500 é maior do que 1.000? Beleza, verdadeiro. 1.500 é menor do que 2.000? Verdadeiro. Então, se deu verdadeiro e verdadeiro, todo mundo deu verdade. Então, eu vou retornar verdadeiro ou falso? Vou retornar verdadeiro, que é a minha escrita dentro da média. Beleza? Então, ó, se for um falso, já vai direto para o falso, tá? Se for verdadeiro, tem que consultar o próximo. Se outro for, se tiver outra condição também, consulta o próximo. Se for verdadeiro, consulta o próximo. Às vezes dá um azar, né? Tem lá 10 condições, as 9 primeiras são verdadeiras e só a última que é falso. Vai dar falso, tá? Sacanagem, hein? Imagina se fizer isso, é mancada na hora da prova, hein? O ou ele já é mais bonzinho, né? O eu brinco que ele é como se fosse o professor lá da, ele é o professor da faculdade. Para você ser aprovado, você tem que ter a nota maior do que 7 e sua presença tem que ser maior do que 70%, tá? Se você tirou 10, só que a sua presença for menor, foi 50%, foi menor do que 70, tá reprovado, tá? Não adianta, não tem show, você tem que completar os dois critérios aí, certo? O ou daí já é professor do prezinho, tá? Ou você vem na escola ou você faz a liçãozinha, tá? É um ou outro aí, beleza? Vamos lá então, ó. Igual se igual ou. O ou, então, se uma condição for verdadeira, ele já é verdade, tá? Tem que ser, só é falso quando todas são falsas, beleza? Então, ó, eu tenho mais de uma condição, abro parênteses, condição, ponto e vírgula, condição, fecho parênteses. Posso ter aqui N condições, tá? O que eu vou fazer caso uma seja verdadeira e o que fazer caso todas as condições seja falso, tá? Aqui não é uma não, todas têm que ser falsas para ele ser falso, tá? Então, ó, igual se, abre parênteses, ou, abre parênteses, né? Exemplo aqui, A1 tem que ser igual ao texto janeiro, ou A1 tem que ser igual ao texto fevereiro, ou A1 tem que ser igual ao texto março. Então, se for janeiro ou fevereiro ou março, dentro de B1, vou retornar o texto calor. Se não, vou retornar o texto frio, tá? Então aqui, ó, deixa eu pôr a canetinha para ficar mais fácil para vocês, certo? Vamos lá, ó. Quais são os meus critérios, ó? Abriu parênteses, ou, né? Se, abre parênteses, ou, abre parênteses. Então, ó, tudo isso aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, é meu critério, tá? Meus critérios aqui são esses, ó, certo? O que eu vou fazer caso um desses critérios já seja verdadeiro e o que eu vou fazer caso todos sejam falsos, tá? Então, fala aí, como eu coloquei meses, né? Vamos supor aqui que eu tenha o mês de março. Março é igual a janeiro? Não é, falso. Março é igual a fevereiro? Não é, falso. Março é igual a março? Sim, verdadeiro, né? Então, se deu um verdadeiro, então lá em B1 eu vou escrever calor, tá? Se eu coloquei aqui dezembro, ó, essa tabelinha aqui, a pessoa, né, fica vendo só. Dezembro é igual a janeiro? Não é, então é falso. Dezembro é igual a fevereiro? Falso. Texto dezembro é igual ao texto março? Falso, tá? Então, se deu falso, falso e falso, eu vou retornar calor ou frio lá dentro de B1? Vou retornar o texto frio. É que a pessoa aqui deve ir para os Estados Unidos, lá, algum lugar assim em dezembro, né? Que daí faz frio lá, beleza? Que aqui faz um calorzinho até que bom, né? Então, ó, exemplo aí do ou, né? Se um for verdadeiro, já é verdade, só é falso quando todo mundo for falso, certo? Funções de procura, ó. A gente tem algumas funções, como a PROC-V e a PROC-H, tá? Que elas dão parâmetro para pesquisa, o intervalo de procura e o PROC-V ele retorna na vertical. Então, ele retorna a posição de coluna que possui o resultado, tá? Por exemplo, ó, suponhamos que queremos procurar o nome de um funcionário que sabemos apenas o código dele. Então, a gente coloca lá igual PROC-V A1, né? Que vai ser o local onde a gente vai colocar o código. De B2 até E8 é ali a tabela onde eu tenho os nomes dos funcionários, os códigos, né? Pode ter tudo lá. E eu sei que na coluna 3 aqui do B2 até o E8 é onde eu tenho o nome do funcionário, tá? Então, ó, A1, local onde o código vai ser informado. B2 até E9, tabela onde possui o código e o nome dos funcionários. 3, coluna onde é a coluna dos nomes, tá? Ou seja, a terceira coluna ali. Né? Não é a coluna da tabela, é a coluna que eu determinei dentro do intervalo, certo? Então, ó, vamos aqui por exemplo, né? O exemplo faz o seguinte, ó. Opa, apertei sem querer.
Lá dentro do A3, né? Eu coloquei aqui dentro de A3, né? Tá aqui, ó. Não tem nada, mas ó, dentro do A3 eu coloquei proc V. Então procura na vertical pelo valor que eu tenho dentro de A1. Então A1 é 108, tá? Estou procurando pelo valor 108, que é o código, né, da pessoa lá, dentro do intervalo de B2 até E9. B2, ó, começa aqui e vai até o E9. Ah, então é a tabela inteira, né? Então é isso daqui, ó. Tá? O professor, ó, tá bem ruim o desenho, né? Mas beleza. Então, ó, essa é a minha tabela, tá? A partir desse momento, ó, aqui é a minha coluna 1, aqui é a coluna 2, aqui é a coluna 3, aqui é a coluna 4, tá? 2 aqui ficou meio zoeiro, né? Vamos tentar melhorar ele aqui, ó. 2, não adiantou. Beleza? Então, ó, meu intervalo é aqui, tá? Do B2 até o E9. Então, ó, eu sei que o nome do meu funcionário está na coluna 3. Então, eu quero procurar pelo 108. Dentro dessa tabela aqui, quando eu achar o 108, tá? Não importa onde ele estiver aqui, quando eu achar o 108, ele vai me retornar o valor correspondente ao 108, né, que está aqui, lá na coluna 3. Então, ele vai me retornar aqui o Márcio, tá? Beleza? Então, ó, aqui vai dar Márcio. Se quiser, se tiver em dúvida aí, acha que o professor está mentindo para vocês, faz aí no Excel de vocês, tá? Vai dar isso daí mesmo, beleza? Se eu colocasse aqui, em vez de 108, ó, colocasse o código, escrevesse aqui 102. 102, eu vou procurar aqui na tabela onde eu tenho 102, aqui, ó. 102, né? 102, eu vou procurar por ele dentro aqui da minha tabela de B2 até E9. Só que eu quero retornar daí o nome, né? O nome está na coluna 3. Então, ó, quem que está correspondente à coluna 3 do valor de 102? Da coluna 3, ó, aqui é a coluna 1, 2, 3, é o José, tá? Se eu colocasse 4, ele me retornaria, né, a coluna 4 aqui na frente. Ó, se eu colocasse 4 aqui no lugar do 3, ele retornaria daí o 40. Se eu quiser saber a função, ó, a função da pessoa, dos funcionários está na coluna 2. Então eu coloco aqui no lugar do 3, eu coloco 2. Aí ele me retornaria ADM, tá? Beleza? Então aí é um exemplo de PROC-V. O PROC-H, ele faz o mesmo parâmetro de procura aí. Só que daí, ao invés da gente delimitar aqui, ó, o 3 ser a coluna, ele vai pegar o 3 como sendo a linha. Aí os valores tinham que estar todos em linha aqui, tá? Não em coluna, tá? Tinha que estar aqui, ó, função, código, nome, idade, tá? Tem que estar separado assim e não dessa maneira aqui, certo? Beleza? PROC-V e PROC-H. Funções de pesquisa na vertical, em colunas, e PROC-H procura na horizontal, em linhas. Funções de arredondamento. Ó. A gente tem 3 funções aqui que são utilizadas para arredondar, tá? O arred, que ele vai arredondar de acordo com a quantidade de casas decimais. O truncar, né? Que ele arredonda retirando casas decimais. E o arredondar múltiplos inteiros acima, que é o teto, tá? Opa, peraí, pulei ele sem querer, apertei aqui sem querer. O arred, ele faz o seguinte, ó, né? O arred, ele vai pegar, eu vou escrever igual arred, coloco uma célula, né, que contenha um número, ponto e vírgula, a quantidade de casas. O arred, ó, depois eu vou explicar para vocês, mas só para ficar entendido, ó. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma célula que contém o número 2,499, tá? Eu quero arredondar ele em 2 casas decimais, tá? Tá escrito lá arred 2,499 em 2 casas decimais. Ele faz o seguinte, ó, quantas casas decimais eu tenho? 3, tá? Aí ele pega, eu sei que 2 casas eu vou parar aqui, certo? Vai ser 2,49. É só assim que ele faz? Não, ó. Ele pergunta o seguinte, qual o número que eu tenho aqui depois do meu último número do arredondamento, que é esse 9 aqui, ó, tá? Que é o último número que vai aparecer. Ele vai ver, ó, depois desse número eu tinha um número 9. Aí ele vai fazer o seguinte, ó, tudo que for, né, depois desse último número que vai aparecer no arredondamento, se for maior ou igual a 5, ele vai fazer o quê? Ele vai acrescentar 1 aqui. Então vai ser mais 1. Então vai ficar 2,50, tá? Porque é o 1 mais 9, 10, né? Sobe 1 aqui, 2,50, tá? Se for
menor do que 5, né? Se ao invés do 9 aqui eu tivesse o número 4, por exemplo, né? Ia ser 2,494. Aí ele perguntar, depois desse 9, que número que vem? Vem o número 4, tá? Vai falar, 4 é maior ou igual a 5? Não, é menor. Então aí sim ele excluiria, ia ficar só 2,49, beleza? Então a Reggio tem esse critério aí que ele vai fazer. Tem um explicadinho melhor depois nas aulas separadas, tá? Que é função por função aí. Aí tem o exemplo dele aí, beleza? Fica mais bonitinho do que essa escrita minha aí medonha, tá? Depois, ó, arredondar retirando casos decimais. O truncar. Truncar, ele não tem pergunta, tá? Ele não tá nem aí. A gente pode escrever, por exemplo, ó, eu tenho lá o 3,999 e eu quero arredondar ele em uma casa decimal, tá? Aí eu perguntar, ó, quero arredondar em uma casa decimal? Vou pegar aqui, ó, 3,999 tem 3 casas decimais. Uma casa decimal eu vou parar aqui, né? Vai ser 3,9. Ele pergunta, não, ele não quer nem saber. Ele joga isso aqui fora, tá? Só isso aqui não presta, vai ser só 3,9, tá? Não importa para ele, né? Se é 3,9, se é 3,999, tá? Ele vai arredondar de acordo com a quantidade de casas, excluindo o excedente aí, tá? E o teto? O teto ele arredonda para cima. Então, ó, o arred, perguntinha, truncar, não tá nem aí, e o teto ele arredonda para cima de acordo com um múltiplo. Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, igual a teto, aí eu coloco, né, tá teto, ou ainda tive que escrever, hein, sacanagem. Teto, coloco lá, ó, a minha célula tem uma célula tinha um valor lá de, quer ver, deixa eu pegar um número legal aqui pra gente. Vamos pôr aqui, ó, que ele tem o número de 4,95, tá? E eu quero fazer o teto dele na base 10, tá? Não é 16, não é 10, tá? Quero fazer o teto dele na base 10. O que ele vai fazer, ó? Vai ser 4,95 na base 10. Olha o que ele faz, ó a doideira dele, né? Ele pega assim, ó, 4, então vai ser de 10 em 10 sempre, né? 4,95. Qual é o próximo múltiplo de 10 que é mais próximo do 4,95? É o 10. Então isso aqui vai passar a valer 10. Nossa, que loucura, né? Loucura, ó, quer ver, ó? Se eu colocar aqui, ó, 14,95. Pessoal, qual é o próximo, né, múltiplo de 10 que vai ser maior do que 14,95? O próximo, que é múltiplo de 10 maior do que 14,95 é o 20, tá? E assim vai, beleza? Ele vai na loucura. Se você colocar 100, ele colocaria aqui, ó, 14,95, teto 100, né? Qual múltiplo de 100, qual próximo múltiplo de 100 é maior do que 14,95? O próximo múltiplo de 100 que é maior do que 14,95 é o 100, tá? Então aí seria 14,95 na base 100, 100, tá? É uma loucura aqui isso daqui. Não, nunca vi cair em questão, mas, né, vai que aparece. Eu já vi perguntando se é uma função do Excel ou não, beleza? Contadores, ó. A gente tem algumas funções que contam alguma coisa, tá? Primeiro aqui, ó, conte C, ela me conta de acordo com o intervalo, então eu coloco de acordo com o critério, o intervalo de acordo com o critério, eu escrevo igual conte.c, abre parênteses, um intervalo, ponto e vírgula, um critério, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, o intervalo lá, tem algumas células, e o meu critério é que os valores sejam maiores ou iguais a 2. Então eu coloco aqui, ó, intervalo é maior ou igual a 2. Ele vai pesquisar dentro desse intervalo e vai me retornar quantas células daquele intervalo são maiores ou iguais a 2. Por exemplo, se eu tivesse lá um intervalo com 3 células e tivesse o número, na primeira célula o número 2, na segunda o número 2 e na terceira o número 0. Então eu teria 2, 2 e 0. O meu critério é quem seja maior ou igual a 2. Quais valores ali são maiores ou iguais a 2? Eu tenho a primeira e a segunda, né? Que é o número 2. O outro é 0, não entra. Então ele retornaria o número 2, que eu tenho duas células que são maiores ou iguais a 2. Beleza? Também a gente pode colocar de acordo com o texto, né? Vou contar se tiver o texto, sei lá, Excel. Então todas as células que estão preenchidas com o texto Excel, eu vou contar. Ah, vou contar todas as células que estão preenchidas com o texto aprovado.
todo mundo que está aprovado ele conta, né? Ah, beleza, tem 1, 2, 3, 4 aprovados. Ele vai dar o número 4, tá? Sempre em valor numérico ele retorna. O conte C, Cs, né? A gente, de acordo com 2 ou mais critérios. Lembra que a gente pode utilizar mais de um critério? Aqui o Cs ele deixa também, ó. Então é sempre assim, ó, um intervalo e um critério. Um intervalo e um critério. Um intervalo e um critério, separado por ponto e vírgula, tá? Intervalo pode ser 2 pontos, aí o ponto e vírgula. Critério, tá? Não posso colocar o intervalo aqui também com ponto e vírgula, porque a gente tem lá a questão do critério, tá? Sempre depois do ponto e vírgula vem o critério. Então, ó, intervalo, critério, aí eu quero saber um outro C, um intervalo, um outro critério. Então, eu quero contar se os valores que eu tenho lá são maiores do que 2 e quero contar um outro intervalo se aqueles valores, se eu tenho valores também que são menores do que 5, tá? Aí ele me dá o resultado. Contar números igual conte num, ele conta de acordo com o intervalo, aqui eu posso usar ponto e vírgula, 2 pontos, tá? Porque é o intervalo direto, não tem critérios, né? Toda vez que tem critério, não posso utilizar ponto e vírgula. Então, ó, contar número, ele conta quantas células possuem números, tá? Se tiver texto, não entra na conta. Contar vazio, conta quantas células não tem nada preenchido. Não é que tem zero, tá? Zero é número. Conta quantas células não tem nada, quantas células estão vazias, beleza? Então, ó, essas são as principais funções do Excel. Como aqui é para a gente dar uma pincelada nelas, para a gente saber um pouco de como que elas funcionam, né? Então, recomendo que vocês assistam todas as aulas por tópicos, que aqui eu vou ter cada tópico explicando cada uma delas, né? Vou ter um tópico explicando só o C, vou ter um tópico explicando só o C com o E, só o C e o OU, né? Vou ter um tópico explicando só as contadoras, só as funções de arredondamento, tá? E aí tem exemplos, tem tabelinhas lá, fica mais fácil da gente identificar. É que se eu fosse colocando tabela de todos, exemplo de todos aqui, ia ser uma aula muito extensa, fica muito cansativa, a gente acaba não absorvendo nada, tá? Então, vejam lá tópicos por tópicos e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários embaixo, ou chama lá no WhatsApp ou no grupo do Telegram, coloca lá, que o pessoal também pode ajudar você aí, beleza? Vejo você na próxima aula.